Um acidente grave de carro, um hematoma que posteriormente se torna algo irreparável, assim como a perda de uma colega de trabalho. Tudo isso para esse devastado personagem se tornará uma das histórias de ficção científica mais malucas do mundo dos jogos. Seja muito bem-vindo à Penumbra, você está assistindo a Dark Stories e hoje falaremos um pouco sobre um dos games mais fantásticos de todos os tempos, Soma da Frictional Games, a mesma desenvolvedora da saga Amnésia. Será que você estaria pronto para de uma hora para outra questionar todos os seus princípios? A história começa com Simon Jarrett, um personagem varrido pela solidão após perder sua colega de trabalho em um trágico acidente, cujo mesmo causou traumas irreparáveis ao cérebro do protagonista, fazendo com que ele busque ajuda em tratamentos não convencionais, já que nenhum outro aparentemente poderia resolver o seu problema. Para isso, ele entra em contato com David Munch, um homem um tanto quanto estranho, mas que parecia possuir um plano para tudo o que estava acontecendo com o protagonista. David, junto com Paul Berg, o seu parceiro da faculdade, estavam desenvolvendo um novo sistema chamado Neurograph, utilizando um laboratório de um hospital em Toronto, no Canadá. Esse novo sistema prometia digitalizar o cérebro danificado de uma pessoa, produzindo um modelo do mesmo no computador, para poder encontrar o melhor tratamento possível para cada um. Simon, como a primeira cobaia desse experimento, bebe um fluido rastreador que, de acordo com as orientações de David, irá ajudar no processo de scan. Após chegar no laboratório, o doutor o convida a se acomodar na cadeira para iniciar os exames, dizendo que não irá doer nada e tudo será como tirar uma foto. Então, um flash inesperado toma toda a visão de Simon, que por conta própria e desconforto remove aquele estranho capacete, se deparando com um lugar escuro e aparentemente inóspito, completamente diferente de onde ele estava. E aqui as coisas começam a ficar interessantes de verdade, e para mergulharmos por completo nesse mundo, deixe um like no vídeo para que o YouTube entregue ainda mais desse conteúdo para você. Nós agora, na pele de Simon, desbravamos um lugar muito estranho que lembra uma estação ultra avançada de pesquisa, ao mesmo tempo que parece uma bizarra prisão. Caminhando pelo local, percebemos que Simon consegue ter acesso às lembranças do que aconteceu ali tempos antes, através de alguns painéis nas paredes. Também podemos ver diversas vezes um líquido preto jorrando de tubos que circundam todo o teto daquela instalação, assim como a própria parece estar completamente abandonada e ter sido devastada por alguma coisa. Avançando mais um pouco, finalmente descobrimos onde estamos, seguido por um calafrio. Todo aquele lugar fica aparentemente nas profundezas do oceano, em uma instalação chamada Upsilon, que posteriormente descobrimos que ela era uma das responsáveis pela energia através de grandes usinas térmicas. E então finalmente conseguimos obter contato com alguém, uma mulher chamada Catherine, que estaria na estação Lambda, e nos orienta a ir até lá para poder conversar pessoalmente. E nessa caminhada encontramos algumas coisas bem esquisitas. Alguns robôs jogados no chão que pareciam ter sido desativados conseguem falar com a gente de uma forma muito mais humana do que o habitual, e o mais estranho ainda é que eles afirmam com total certeza que são humanos, como se não fizessem ideia da situação que estão. Até que, caminhando um pouco depois dali, encontramos o corpo de Carl, um homem que era berço daquela consciência que estava no robô. Depois de muita confusão para tentar entender toda a bizarrice que estava acontecendo no caminho para Lambda, recebemos algumas informações sobre o local em um bonde. Aquilo tudo é um complexo denominado Pathos 2, uma unidade de pesquisa subaquática localizada no Oceano Atlântico, construída no ano de 2060. Atualmente, ela abrigava a arma espacial Ômega, a forma mais atual de lançar satélites e sondas espaciais, e o ano agora no game seria 2104. E quando finalmente alcançamos Catherine, descobrimos que ela também é um robô, mas a diferença é que ela sabe disso. Ela diz para Simon conectá-la no seu pequeno aparelhinho chamado Omni-Tool, que ele conseguiu logo no início para poder levá-la para alguns lugares ali dentro, conectando-a também em vários painéis durante a jornada para obter acesso em algumas áreas restritas. E nesse sinuoso caminho, a nossa conversa com Catherine é bem grande e descobrimos que o planeta foi atingido por um cometa, obrigando as unidades a se transportarem para debaixo d'água. A partir disso, se iniciaram algumas pesquisas através da ajuda de WAL, uma inteligência artificial que organizava todos os dados e protegia os seres humanos na sua forma puramente biológica. Porém, essa mesma IA acabou enlouquecendo e começou a gerar vida exacerbadamente, tentando humanizar tudo o que via pela frente, transferindo mentes para vários robôs dentro daqueles lugares. Isso também explicaria o fluido preto que escorre das instalações, assim como grandes massas orgânicas que vemos durante o jogo. E Catherine também acaba nos contando sobre a Arca, o seu mais novo projeto, onde ela conseguiria salvar toda a humanidade.
dando-nos um novo rumo. Essa arca consistia em uma caixa ultra resistente que guardaria milhares de mentes humanas em um ambiente virtual enorme para que todos pudessem viver em paz apesar do seu mundo de origem já não mais existir. E nesse ponto só resta arremessar a arca ao espaço, já que toda a destruição das estações impediu que isso acontecesse. Então esse é o nosso objetivo junto com Catherine ao decorrer de todo o jogo. Abordando agora um pouco toda a genialidade desse jogo, Soma corre muito mais na direção psicológica do horror para ajudar a construir toda a sua rica atmosfera. Em determinados momentos somos apresentados a algumas questões muito delicadas em relação à junção de máquinas a humanos, assim como alguns questionamentos éticos sobre isso que realmente põe o jogador para pensar. Toda a tensão gerada pelo ensurdecedor silêncio e pela desconhecida vastidão do oceano nos traz um suspense grotesco que ao decorrer da história é preenchido aos poucos por algo mais palpável. E Simon descobre finalmente que ele é um robô e que seu corpo humano e sua consciência inicial já se foram há um bom tempo. E ele passa então a ver as suas verdadeiras mãos. Isso somente agora, pois até então ele só havia aprendido a ver o mundo de uma forma, aquela em que sempre esteve inserido, e nesse momento a sua mente conseguiu entender e admitir finalmente o que está acontecendo com ele mesmo. Basicamente toda a história do game gira em torno do sucesso da humanidade em transferir a cópia de uma consciência para dentro de um chip de computador, e o primeiro projeto 100% funcional para que tudo isso se iniciasse foi o tratamento experimental de Simon, realizado por David Manchi em 2015, que copiou com sucesso a consciência do protagonista na época e acabou se tornando um grande nome na indústria científica, sendo colateralmente o responsável por todas aquelas instalações e tentativas de transferir mentes para os robôs. Dessa forma o jogo conecta literalmente todos os pontos de um enredo impecável, fazendo com que a única opção restante seja entrarmos também na arca, já que não há muito o que se fazer em um mundo colapsado pelo apocalipse. E no final conseguimos isso acordando em uma caverna, atravessando uma bela floresta e posteriormente encontrando finalmente a forma humana, entre aspas, de Catherine. Enquanto isso, vendo do lado de fora da arca, o último resquício da humanidade vaga incansavelmente pelo vasto espaço, homenageando uma era que antes parecia sem fim, mas que agora não passava de caos, destruição e poeira. E com tudo isso é muito interessante pensarmos no que esse jogo nos coloca diante. E mais esquisito ainda é pensar que toda essa realidade nunca esteve tão próxima, já que existem inúmeros programas que investem fundos em pesquisas do tipo máquina e cérebro para tentar forçar uma união. Esse assunto, que já foi bem discutido, coloca em jogo todas as questões tanto éticas quanto filosóficas e religiosas da humanidade, apresentando para nós uma vertente da realidade jamais vista e que mudaria tudo para sempre. Assim como o jogo também traz uma resposta para o dualismo mente e corpo, que no universo do game basicamente afirma que os dois são algo completamente distintos e que podem ser separados, mas isso não através da transferência, mas sim da cópia de sua consciência. É como se a partir disso existisse dois de você, um vivendo artificialmente em um computador e o outro no corpo humano comum. E até que ponto isso chegaria? Como funcionaria o interrogatório de uma mente dentro de um computador? Já que em determinado momento no jogo, por exemplo, manipulamos o ambiente em que uma consciência está para conseguir ganhar sua confiança e adquirir informações. Onde eu quero chegar aqui com esse vídeo é quais seriam os limites para esses atos, e também quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tanto sobre isso que falei quanto sobre o jogo em si. Você crê que a humanidade consegue chegar a tal ponto ou será barrada por algo antes? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo como uma boa base de reflexão, assim como também o próprio jogo, que é uma obra-prima da Frictional Games. Se você não o conhece ou nunca o jogou, jogue. O horror é bem mais psicológico, mas os sustos são bem moderados e diferentes da saga Amnésia, apesar de alguns pontos se assemelharem bastante. Vai por mim, a experiência nua e crua vale muito a pena. E claro, venha fazer parte da penumbra também, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.